Gerenciar as vendas do ramo de saúde e benefícios pode ser mais simples e eficiente com as soluções da Trindade Tecnologia. Administre os processos da sua corretora. Cote os principais produtos do saúde na palma da sua mão. Tenha o controle visual das etapas de vendas. Tome as melhores decisões com relatórios estratégicos. Tudo isso e muito mais, sempre com um suporte técnico especializado. A solução que você precisa para aumentar a produtividade da sua corretora e fechar mais negócios está com a Trindade Tecnologia. Olá, meu nome é Leonardo e faço parte do time da Trindade Tecnologia, uma empresa que disponibiliza diversos serviços que apoiam os corretores de seguros na administração e operação de sua corretora. Você já parou para pensar sobre como o mercado de seguros mudou e continua mudando? Tudo vem se tornando mais digital e hoje, com apenas um celular, você é capaz de atender uma demanda que antigamente seria impossível. Em meio às mudanças e a tantas possibilidades, é natural que o foco acabe se dissipando. As dicas que eu deixo aqui, em meio a um mar de possibilidades, são duas. A primeira é desenvolver suas etapas de vendas a partir de processos claros e bem definidos. Desse modo, ficará muito mais fácil identificar reais oportunidades e, naturalmente, nos economiza muita energia. E a segunda é foque no relacionamento com o seu cliente. Com o avanço da tecnologia, é de suma importância que a comunicação assertiva e o contato com o cliente necessite de muita atenção. Uma vez que o cliente também é inundado com tanta oportunidade, é a conexão e relacionamento que farão a diferença. Por hoje é só, muito obrigado. Eu não tenho dúvida que algumas mudanças provocadas pela pandemia vieram para ficar. Uma delas é o uso mais intenso de tecnologia, seja na comunicação, seja nos negócios e também no contexto das corretoras de seguros. Para conversar sobre esse tema, tecnologia aplicada aí na corretora de seguros, eu recebo o Leonardo Trindade, da Trindade Tecnologia. Seja bem-vindo, Léo. Obrigado, Anderson. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. É uma honra para a gente estar participando aí desse evento com vocês. Espero que a gente possa contribuir aí com essa discussão, algo que é tão presente hoje, não só para as corretoras, mas para a nossa vida no geral, né? Sim, com certeza. Eu vou elencar aqui algumas coisas. Ó. A forma de se comunicar mudou. Muita gente não fazia esse tipo de conversa, né, online. Eu lembro que há alguns anos eu tinha alguma certa dificuldade com alguns corretores. Onde eu clico aqui, eu aperto, meu áudio não está funcionando, minha câmera não está funcionando. As pessoas passaram a utilizar, abriram um pouco mão de uma viagem para realizar reuniões online, e isso está funcionando. Uma outra coisa é o uso mais forte do digital, o consumo, né, de conteúdo no digital. Isso aumentou bastante. Tem o lado dos streams, né, Netflix e companhia, os aplicativos se multiplicaram. Então tiveram várias mudanças aí ligadas à tecnologia, mudanças de comportamento das pessoas, e nos negócios eu acredito que não foi diferente, né? A gente percebe que muitas empresas têm até esse discurso, né, Léo, que acelerou alguns processos que estavam previstos para acontecer em 5, 10 anos, a pandemia acabou acelerando essa adesão à tecnologia. Essas mudanças, Léo, tu acha que veio para ficar? Que a pandemia trouxe, já deu uma estabilizada? Como é que tu enxerga essa questão da tecnologia no dia a dia mesmo, no nosso dia a dia e também no dia a dia dos negócios? Não tenho dúvida que isso chegou para ficar. É um caminho sem volta. Eu acredito que nada substitui o presencial, fato, né? Mas é claro que essa resistência que você tinha era muito maior. A questão da pandemia, a pandemia não tem um lado bom, não se trata disso, mas a gente teve uma série de desdobramentos que foram inevitáveis. Então, num primeiro momento em que
você não tinha a possibilidade, né, de fazer a visita, fazer a reunião, fazer uma conversa presencialmente, por uma questão de segurança, de saúde. Então, a gente foi obrigado a adotar em massa as videoconferências, os aplicativos de comunicação, para encurtar a distância e possibilitar que as reuniões, que os negócios, que a vida continuasse minimamente continuando, né? Que se mantivesse os negócios. Para a Trindade, que está inserida nesse mercado de tecnologia e atuando diretamente com tecnologia, para a gente muito menos traumático, porque já é o nosso dia a dia, a gente já vem fazendo uso desse recurso há muitos anos. Hoje a gente tem clientes espalhados pelo país todo e nem sempre é possível você fazer a visita. Então essa coisa, como você falou, de fato, de você abrir mão de uma viagem, você tem deslocamento, você tem hospedagem, você tem uma série de fatores que encarece, que às vezes inviabiliza o negócio. Então, eu tenho clientes em São Luís do Maranhão, tenho clientes em Sergipe, tenho cliente no Nordeste, Centro-Oeste. Adoraria poder visitar todos a qualquer momento. Não é possível, né? Quem tinha algum tipo de resistência com relação a isso, com certeza caiu por terra, porque você não tinha uma outra saída. Então, não só para você fazer a prospecção, para você fazer os primeiros contatos, estabelecer essa conexão, mas também, no caso das operadoras, das seguradoras, realizar a venda de forma remota, sem a necessidade nem de colher assinatura física. Então, você já tinha como isso ser feito. O que precisou se acelerar de questões legais para que isso fosse adotado em larga escala foi feito. De fato, a gente acelerou aí 5, 10 anos, não sei nem se 10 anos, mas 5 anos, com certeza, foi feito em meses, porque você não tinha uma outra saída. E isso permitiu, de fato, que principalmente as corretoras de saúde e benefício, que trabalhavam com propostas físicas até então, isso fosse adotado de uma forma que a gente acompanhou durante esse período mais severo da pandemia, inclusive, aumento de vendas. Então, você chega ali em março de 2020, quando efetivamente as empresas foram para o home office na grande maioria. Os primeiros 6 meses foram de uma incerteza muito grande e de fechar de fato os escritórios, porque você não sabia com o que estava lidando, e a gente muito preocupado nesse momento de como seria a continuidade dos negócios. Na verdade, a gente percebe que o mercado cresceu de 2 anos para cá. A gente estava com 47 milhões de usuários de plano de saúde, arredondando, voltamos para os 50 milhões. E então foram 2 anos de aumento de venda. E isso com certeza é proporcionado pela adoção em massa da venda online, das videoconferências, você aproveitar ao máximo que o digital lhe permite, né? Extrair o melhor desse mundo, com certeza. E, Léo, desse lado das operadoras, das seguradoras, participei recentemente de um evento em que uma dessas seguradoras, ela teve um aumento de mais ou menos uns 20% a 30% ao digitalizar todo o processo de venda dela. Então, ela ia até determinada parte, a cotação, e aí conseguiu concluir, meio que no início da pandemia ali, o processo também de emissão da proposta e emissão da apólice. E ela teve esse aumento significativo ali na conversão das cotações, né? Então, aquela taxa de conversão de todas as cotações que eram realizadas aumentou quando ela passou a digitalizar o processo de venda dela, toda aquela jornada. Só que aí eu queria te ouvir em relação às corretoras de seguros. Já tem alguns anos que
você ajuda, né, a corretora de seguros a digitalizar, as corretoras de benefícios mais especificamente. Se digitalizar, a partir dessa tecnologia começar a adotar processos. A pandemia ajudou, acelerou realmente nessa aceleração? Tiveram mais empresas que procuraram vocês? Como é que funcionou e como é que tem visto essa adoção aí de tecnologia nos últimos anos por parte das corretoras de seguros e benefícios? São só 25 anos, de fato, que a gente vem trabalhando com isso, né? Com saúde há 22, desde 2000. A gente, de 2015 para cá, a gente vem tendo um aumento significativo de clientes e crescimento de carteira, enfim. E quando chega a pandemia, aquela interrogação de como é que vai ser agora. Os corretores muito pequenos, de fato, tiveram muito mais dificuldade do que corretoras minimamente estruturadas. E a familiaridade e a adoção prévia já de tecnologia, de sistemas digitais, isso facilitou muito para a continuidade do negócio, seja para uma corretora pequena, média ou grande, não importa. Durante a pandemia, os 2 primeiros anos, a gente continuou crescendo, continuou havendo uma busca por sistema, por solução, porque você é obrigado a seguir nesse modelo. Você hoje tem um mundo em que os processos, nossa vida como um todo, não só a questão das corretoras, mas a gente está inserido num mundo em que os processos passaram a ser cada vez mais automatizados, mais ágeis e digitais, né? Essa mudança de rotina, ela obriga as pessoas a se adaptarem, e as corretoras não tinham como ficar fora disso. Então você tem, nesse momento de pandemia, de isolamento, em que você não pode estar no escritório, que até então muita gente ainda tinha esse modelo, a adoção da tecnologia da venda online, das videoconferências, dos sistemas em nuvem, isso faz com que você tenha uma liberdade geográfica que você possa usufruir, que permite que você dê continuidade ao teu negócio de qualquer lugar. Hoje você precisa de um link de internet e muitas vezes você não precisa nem de um computador. Com o celular você consegue trabalhar e operar de qualquer lugar. Então, se você não está dentro desse contexto, você vai ter perda de produtividade, você vai ter perda, você deixa de otimizar, você deixa de extrair o máximo, o melhor da sua carteira. A partir do momento que você adota, seja o SysWeb, que é o nosso sistema de controle de produção e comissionamento, seja o painel do corretor, que é o nosso sistema, nosso CRM, controle de leads, de negócios e de cotações para o saúde e odonto. Você consegue fazer isso da sua casa, você consegue fazer isso com uma equipe múltipla, cada um na sua casa, acessando todos o mesmo sistema, mantendo questões de segurança, de acesso aos dados de acordo com o perfil. Você tem uma questão aí de LGPD também que vai ser atendida. Você tem segurança e agilidade para acessar a sua informação e continuar com a sua operação de qualquer lugar. Isso já era uma tendência e isso com certeza foi intensificado. Quem tinha dúvida, a dúvida foi embora, porque foi obrigado a adotar esse modelo, porque senão o negócio não continua. Você falou sobre a LGPD e eu queria levantar mais um ponto, né? Tem a LGPD em si, se enquadrar em todas essas questões que a lei obriga. Tem a questão de segurança mesmo, a gente vê cada vez mais presente, né, esses escândalos nas grandes companhias, e companhias que a gente entende, nossa, se eles que têm uma infraestrutura gigante, né, de segurança, de pessoal, para pensar só nisso, eles estão sofrendo um ataque, né, estão sendo prejudicados, imagina o pequeno. Você percebe as corretoras também preocupadas com isso? E o que vocês têm feito para ajudar o corretor a se adequar, né, à LGPD, também a ter esses cuidados maiores assim, com segurança para que, porventura, não venha a sofrer um ataque aí? Sim.
já há muito tempo, assim, você tem você tem a maturação, você tem a adoção já há muito tempo da utilização da internet de forma comercial. Então você começa isso nos anos 90, começo dos anos 2000 você começa a ter melhoria de link, de serviço, mas é de 2010 para cá que de fato você passa a ter uma infraestrutura mais robusta. A gente ainda está longe de um modelo ideal no Brasil, você ainda tem, por incrível que pareça, muita gente na internet de escada, ainda é uma realidade nos locais mais distantes, mas isso obviamente melhorou muito e cada vez com uma infraestrutura melhor. A gente vai passar aí novamente por uma revolução que vai ser o 5G, que vai possibilitar uma série de outras aplicações na área médica, por exemplo, que vai ser uma grande beneficiária disso. Mas a partir do momento que você passa a utilizar a internet de forma comercial e de forma cada vez mais intensa, você começa a ter alguns problemas que você não tinha antes também. E já há alguns anos a gente percebe que os corretores, as corretoras, independente do tamanho, estruturas com infraestrutura de dados, servidores de acesso internos, tem muito mais chance de sofrer uma invasão do que você ter uma estrutura num grande fornecedor de nuvem, de servidores online. Eu tenho alguns clientes que tiveram invasão e que perderam sistemas locais, que perderam todos os arquivos do Word, do Excel, todos os PDFs, perderam sistemas financeiros, perderam a história da corretora, por conta de uma estrutura mais caseira, mais doméstica, em muitos pontos, e às vezes corretoras até grandes, não necessariamente corretoras pequenas. O risco de você estar com estrutura interna ou num grande provedor, num grande fornecedor, é óbvio que existe o risco, mas você minimiza, você mitiga isso, né? E com relação ao LGPD, você vai ser obrigado a tomar alguns cuidados, e a gente não pode pensar na LGPD também só com relação aos sistemas informatizados. A gente ainda tem algumas empresas que, mesmo com a pandemia, com essa adoção em massa do mercado de soluções informatizadas, que só tem a venda no papel, que continua com a proposta física. Se eu tenho uma proposta física em cima da minha mesa, com todos os dados do cliente, com o preenchimento da declaração de saúde, e eu deixo isso em cima da mesa e saio para tomar um café, isso é uma falha de segurança. A gente não pensa nisso num primeiro momento. Alguém pega essa proposta, você teve um vazamento de informações. O grosso das invasões, elas ocorrem de pessoas de dentro da organização, que estão descontentes por algum motivo, que teve alguma situação em que acaba se utilizando isso até como vingança ou como algum tipo de retaliação. Então, grande parte das invasões partem de você adotar questões mínimas de segurança. Isso antes da LGPD já tinha que ser feito, e agora com a LGPD a questão é que você vai ter uma punição, uma penalidade maior. Não que não pudesse antes você ser punido de outras formas, mas a LGPD ela traz isso à tona, traz à luz isso e te obriga a olhar para isso com mais cuidado. Então, eu não tenho dúvida que você adotar sistemas mínimos de segurança, antivírus, firewall, que são coisas que a gente já fazia, mas tem gente que não tem, que não faz. E hoje, pelo menos dos clientes que a gente atende, a grande maioria já não tem mais estruturas internas de dados de armazenamento, porque o risco é maior, né? A não ser que, óbvio, você tenha uma estrutura com especialista de rede, de segurança, de banco de dados, só que o custo disso é muito maior e você consegue
indo para um ambiente desse, pulverizar esse custo, porque isso acaba sendo dividido entre todos, né? Então, você precisa fazer esse esforço de adotar protocolos mínimos de segurança, e a informação hoje é o bem mais valioso do cliente. A gente trabalha com a informação do cliente. Então, a informação é o principal capital dessa empresa. Então, você tem que tomar muito cuidado, tomar uma série de atitudes. Dá um exemplo aqui que parece que é básico, é simples, mas até algumas versões anteriores do SQL Server da Microsoft, quando você instalava o banco de dados, você tem lá o super usuário, o super administrador, o SA do banco. Esse SA vinha com a senha em branco. Então, era uma falha olha que loucura, era uma falha uma vulnerabilidade que você não precisa ser um hacker super experiente e o cara tentava fazer o acesso ao seu banco com o usuário SA com a senha em branco. 80% das invasões vinham disso. A partir de um certo momento, a Microsoft tomou uma série de atitudes para melhorar esse tipo de coisa e aí obrigou que a senha não fosse em branco. Então, a gente está falando de uma coisa tão simples, mas que gerava um estrago tão grande, e que a gente tem que ter muita atenção com relação a isso. É isso, Léo. Mesmo para as pequenas corretoras de seguros, de benefícios, isso já tem que ter um ponto de atenção. Eu lembro que quando eu abri a minha corretora de seguros, eu pensei, isso era em 2011, uns 10 anos atrás. Eu pensei, eu não tenho condições hoje de contratar um profissional de TI para instalar uma rede, para me dar uma consultoria mais completa. O que eu posso fazer para diminuir meu risco? E desde lá eu passei a utilizar software na nuvem. Então não tinha nada instalado no meu computador ou numa estrutura física. Quando a gente vai para software de venda, de gestão, hoje então com a Educa Seguros, eu não tenho mais uma corretora de seguros, mas software de venda não teve nem essa segunda opção, já foi para um software na nuvem. Software de marketing, de automação de marketing, já está na nuvem. São raras hoje em dia, né, as opções que a gente dá de instalar numa estrutura física e correr esse risco. Tem essas opções? Existem? Existem, mas são em contextos mais diferenciados. É exceção, né, Léo? É exceção. Então, hoje, a solução realmente está na nuvem, está em softwares onde você, contratante, e pensando no contexto de uma corretora de seguros, não tem que se preocupar com isso. Você está terceirizando. E o mais legal disso tudo, Léo, o que eu vejo, o que eu acompanho de tecnologia nesses últimos anos, é o custo. A gente percebia que era um custo altíssimo para uma corretora ter o acesso a determinadas tecnologias. Eram poucas as tecnologias disponíveis para corretoras de seguros. Era software de gestão, multicálculo, quase não se falava em API, e hoje tem uma infinidade de ferramentas da área de vendas, da área de gestão, da área de marketing que a corretora pode contratar. E eu queria te ouvir o seguinte, me explica aí quais são as soluções que a tecnologia está disponibilizando hoje para o corretor de seguros, de benefícios, onde vocês conseguem ajudar o corretor a ganhar produtividade, a organizar processos, e que vocês estão disponibilizando hoje? Nós temos 2 sistemas principais que vão auxiliar o corretor. Tanto no início, na prospecção, você organizar a sua prospecção, aproveitar ao máximo os negócios, os leads, as indicações, seja que você compre, seja que você gere em casa, né, de forma internamente. Então, a gente tem o painel do corretor, que é o software em que você vai utilizar como CRM, que você vai utilizar para fazer todo o acompanhamento dessa prospecção e desse cliente, fazer as cotações tanto do saúde quanto do odonto, para você poder mandar para esse cliente. Então, você entra com essa venda
essa prospecção de venda através do painel do corretor, faz todo esse controle, e a partir do momento que você conclui a venda, você precisa controlar para quem você vendeu, o que você tem para receber das operadoras de comissão, operadora, seguradora, e o que você tem que pagar, o que você tem que repassar para a sua força de venda. Então, aí você tem o Sisweb, que é o software que você vai utilizar para fazer todo o controle da sua produção e do seu comissionamento. Isso já tem muitos anos, mesmo antes de imaginar pandemia, ou enfim, que a gente já utiliza os bancos de dados dos clientes conosco, na nossa estrutura, isso já em nuvem há muito tempo. Então, você não precisa dessa infraestrutura e desse custo, que é altíssimo para você manter isso internamente. Você tem que pensar em backup, você tem que pensar em disponibilidade, em segurança, para que você não tenha vazamento de informação. Então, isso já está incluso no nosso serviço. Hoje, você tem, como um todo, não só as corretoras, a gente está muito inserido num mundo e numa sociedade em que tudo é para ontem, tudo é muito rápido, é tudo muito ágil. Então, se a gente compara 10, 15 anos atrás para hoje, o nível de exigência e de necessidade em que você tem uma resposta rápida, ela é muito grande. E você pensando como corretor, a gente atende corretores que trabalham sozinho, que trabalham com uma estrutura muito pequena, e a gente trabalha com corretores que cadastram aí 12 mil propostas por mês na ferramenta, que tem um nível de produção que é altíssimo. E ele vai atender tanto o cliente final, que está contratando o plano de saúde, quanto uma força de venda, o corretor que está efetuando essa venda para ele e quer saber da comissão, quer saber como é que está o acompanhamento da produção, o que ele tem para receber, o que está em atraso. Então, o Sisweb vai permitir que você faça isso. E você consegue acessar o sistema de qualquer lugar que você tenha acesso à internet. Então, a gente, hoje, já há muito tempo, a internet ela vai estar no mesmo rol da energia elétrica. Sem energia elétrica, você não trabalha. Sem internet, você não trabalha. Porque você tem banco, você tem e-mail, você tem todos os sistemas que você utiliza de controle, então você simplesmente não consegue trabalhar. E quem está começando, a gente entende que muitas vezes pode parecer que é um investimento alto, inalcançável, mas ele é necessário. Você minimamente tem que se estruturar para você poder acompanhar esse mundo tão ágil, tão dinâmico, e a concorrência muito grande, muito forte. O cliente hoje, quando ele busca por um plano de saúde na web, por exemplo, ele vai buscar e ele vai conversar muitas vezes com 5, 6, 10 corretores. Quem for mais rápido no atendimento, trouxer a informação mais precisa no menor tempo, com certeza vai fechar essa venda. Então, como é que você faz para conseguir otimizar, melhorar o teu resultado? Aí, com o painel do corretor, você enviar a cotação o mais rápido possível, de forma mais assertiva possível, é fundamental para você conseguir ter um bom resultado. Então, a gente auxilia tanto a prospecção, o controle desse funil de venda, desse fluxo, né, da venda, como esse pós-venda, para você ter todo o controle de quanto produziu, quanto tem para receber, quanto tem para pagar, quem produz, qual produto que você mais produz, até para você, baseado em números, poder determinar para que lado você vai, que caminho você vai, qual vai ser a estratégia que você vai adotar. Tem que ser em número, não pode ser no eu acho. Você tem que ter número, você tem que ter informação. A gente tem que trabalhar com informação. E olha, Léo, posso dizer com certeza é uma boa opção para o corretor de seguros que trabalha com plano de saúde, com plano odontológico, porque a gente já teve clientes que utilizou o PDC
que utilizou o Sysweb, a gente conseguiu conectar na operação dele as ferramentas de marketing, as ferramentas de gestão, de CRM também. Então, funcionou muito bem e a operação começou a funcionar, né? Os processos começaram a funcionar. Uma coisa é você utilizar uma planilha, ferramentas que não se conectam, outra coisa é você começar a organizar esses processos, utilizar ferramentas que se conectam. E o PDC e o Sysweb são duas ferramentas que se conectam, que ligam ali, né, o processo do início ao fim, e o corretor consegue ter essa visão que você falou, né, de 360 do negócio dele. Ele consegue tomar decisões. Eu lembro que esse nosso cliente tinha dúvidas de onde que vinham as vendas dele. Se era do salão de vendas, se era do anúncio no Google, do Facebook. E a partir de uns ajustes rápidos ali na origem desses leads, desses contatos que eram gerados, ele começou a ter essa visão, começou a fazer conta, opa, vou investir mais aqui nesse canal, vou investir mais nesse canal, vou investir mais no Facebook, vou investir mais no Google, porque ele começou a ter noção, utilizando o software da maneira correta. A gente percebe também, Léo, e eu queria que tu desse um recado para esse corretor, que às vezes contrata uma ferramenta, pode ser até a Trindade, né? Ele contrata o Sysweb. Espero que seja. Ele contrata e acaba não utilizando todo o potencial, todas as funcionalidades. Então, tem ali uma máquina ali que pode ajudar ele a andar 100 quilômetros e ele utiliza metade daquilo. Ele não está pisando no acelerador, né, todo, ele não está utilizando todo o potencial. Então, eu queria te passar aí para uma mensagem final e dar um recado também para esse corretor, que às vezes tem a tecnologia ali, mas está sendo subutilizada. Né? Sim. Se você compra um carro mais potente que seja, deixa ele na garagem parado e continua andando a pé, você não está aproveitando o carro, óbvio, né? Então, a gente percebe uma dificuldade muito grande em corretoras que contratam o sistema ou que adotam qualquer tipo de tecnologia, mas acabam não utilizando de fato aquilo. Então, nenhum sistema ele é mágico e vai fazer tudo acontecer sozinho. Não tem como fazer de outra forma, você precisa utilizar aquilo que a ferramenta propõe. Você precisa, de fato, informatizar, sistematizar o seu processo. Você tem que ter uma retaguarda mínima que vai fazer esse trabalho administrativo para te dar toda essa base de números, de informações, para que você possa utilizar. Então, seja o painel do corretor, em que você vai conseguir registrar suas prospecções e com quem você está falando, se você não registrar as negociações, amanhã você não sabe o que você falou, com quem você falou, para que você seja minimamente produtivo. Se você tem o Sysweb, mas você não cadastra as produções, não faz o acompanhamento das baixas, do que foi pago, você não consegue ter informação de quem está em atraso, de quem você precisa cobrar. Então, ter o sistema, ele não garante que você vai ter o melhor aproveitamento dele, você tem que utilizar. E até por conta disso, percebendo essa dificuldade dos corretores, a principal reclamação do corretor, a principal dor do corretor, em grande parte, é no suporte e no auxílio em utilizar a ferramenta. Então, do nosso lado aqui na Trindade, a gente faz questão de fazer um acompanhamento o mais próximo possível, principalmente nesse momento de implantação, porque se você não fizer o começo bem feito, a chance de você desistir da ferramenta é muito grande. E óbvio, você precisa ter gente dentro da corretora que esteja disponível, esteja focada em fazer com que essa tecnologia seja adotada. E do nosso lado, o que a gente vai fazer para auxiliar é prestar o melhor treinamento e o melhor suporte possível. Isso é muito importante. Léo, a gente está caminhando para o final. Eu quero dar 2 recados aqui para quem está assistindo a gente. Primeiro, o Léo também participa de uma conversa sobre tecnologia aplicada à venda de planos de saúde. Então, procura aqui na nossa plataforma que você vai encontrar também esse conteúdo. Segundo recado
Se você quer saber mais sobre a Trindade e as soluções que ela tem disponível para você, corretor de benefícios e planos de saúde, acesse a área de patrocinadores, tem todos os contatos disponíveis para você fazer com a Trindade. E na área de soluções você encontra mais detalhes do SysWeb e também do painel do corretor. Léo, obrigado pela tua participação, muito boa essa nossa conversa com tecnologia. Espero que tu volte no Seguros na Prática mais vezes para a gente continuar essa conversa. Anderson, eu que agradeço. Acho que, como eu falei, é uma iniciativa fundamental para esse mercado. Quanto mais informação, quanto mais troca de experiência, quanto mais bate-papos como esse que a gente possa ter e divulgar para o mercado, mais a gente vai aprimorar e crescer, né, o negócio. E agradeço muito pelo convite. Com certeza estaremos aí participando dos próximos eventos. Muito obrigado, agradeço. Valeu, Léo. Valeu. Continue assistindo a gente. Tem mais conteúdo para você na Conferência Seguros na Prática. A gente já volta.